A IA está decidindo quem vive e quem morre. A guerra não espera mais pelos tomadores de decisão humanos. Não precisa de generais. Não precisa de soldados em campo. Algoritmos processam dados de satélites e drones rapidamente, identificando alvos e priorizando ataques. Milhões de vidas inocentes podem depender de uma linha de código. Este é o Josh, e neste episódio do The Infographics Show, vamos analisar como os militares dos Estados Unidos usam IA avançada na guerra com o Irã. A guerra com IA, antes coisa de ficção científica, está cada vez mais próxima da realidade. Os militares dos Estados Unidos enfrentam um futuro de guerra assustador e imprevisível. Em março de 2026, durante a guerra dos Estados Unidos no Irã, o almirante Brad Cooper, chefe do Comando Central dos Estados Unidos, o CENTCOM, afirmou: "Nossos combatentes usam várias ferramentas avançadas de IA. Esses sistemas filtram grandes volumes de dados rapidamente, permitindo que líderes tomem decisões mais rápidas e inteligentes antes que o inimigo possa reagir." Em outras palavras, a IA não está sendo usada apenas para tarefas analíticas simples. Ela está processando ativamente informações de inteligência do campo de batalha em tempo real. Ela está identificando ameaças, selecionando alvos e embasando decisões militares no mundo real. E está decidindo quem vive. A IA ainda é jovem, mas já integra o campo de batalha do século XXI. Enquanto o almirante Cooper vê grandes benefícios, especialistas militares e tecnológicos alertam que isso pode ser só o início de um caminho perigoso. Quando a guerra ocorre na velocidade das máquinas, como os humanos acompanham? E se começarmos a permitir que a IA influencie grandes decisões militares, quanto tempo vai levar até que ela comece a tomar essas decisões sozinha? Inovação e guerra sempre estiveram intimamente ligadas. Por isso, os campos de batalha atuais diferem dos de séculos atrás. As guerras eram travadas com espadas, lanças e arcos. Depois, mosquetes e canhões mudaram tudo. Fuzis, metralhadoras, tanques e bombas surgiram em sequência, cada tecnologia mudando o campo de batalha. O radar alterou o rumo da Segunda Guerra Mundial. Armas nucleares marcaram a Guerra Fria e mudaram para sempre as regras do conflito. O futuro pode ser ainda mais incerto. Com o fim da Guerra Fria, os computadores passaram a ser usados de forma mais ativa e variada no campo de batalha e fora dele. No início, esses papéis eram simples, processando grandes volumes de dados de inteligência mais rápido que equipes inteiras de cientistas de dados, mas logo suas funções se ampliaram. Eles armazenavam imagens de satélite, interceptavam e analisavam comunicações inimigas e rastreavam pessoas e suprimentos. Porém, hoje a tecnologia evolui muito rápido. Logo, os computadores ganharam grande influência e importância nas forças armadas do mundo todo. De repente, os países começaram a competir para ficar um passo à frente dos rivais, não só em termos de tanques, mísseis e outros recursos físicos, mas também no mundo virtual. As nações buscavam sempre novas formas de usar tecnologias emergentes em suas estratégias militares. Como maior superpotência militar e com o maior orçamento de defesa, os Estados Unidos também buscavam liderar no domínio digital. Em 2017, receosos do avanço de rivais em IA de defesa, os Estados Unidos lançaram o projeto MAVE para aplicar aprendizado de máquina à inteligência militar. No começo, a missão do MAVEN era clara: usar IA para analisar grandes volumes de imagens de drones e dados de vigilância mais rápido que qualquer equipe humana. Com o avanço dos drones e da comunicação via satélite no início do século XXI, os militares passaram a coletar mais dados do que nunca, quase em excesso. Analistas militares vasculhavam milhares de horas de vídeo e milhões de imagens. Eram mais dados do que equipes inteiras conseguiam processar de forma viável. A quantidade enorme de informações, na verdade, tornava mais difícil obter insights e focar nas partes específicas dos dados que realmente importavam. Então, os analistas começaram a se perguntar: e se os computadores, ou mais precisamente, agentes de inteligência artificial, pudessem examinar todos esses dados e analisá-los? Foi aí que entrou o projeto MAVEN. Os engenheiros começaram a trabalhar, treinando sistemas de IA para assistir a vídeos, analisar imagens estáticas e entender o que estavam vendo. Eles começaram a conseguir identificar veículos, edifícios, pessoas e armas. De repente, em vez de equipes inteiras de humanos assistindo horas intermináveis de gravações, os agentes de IA estavam fazendo isso por eles. Eles faziam isso bem mais rápido. A IA trouxe mais eficiência à análise de inteligência, mas o projeto MAVEN foi além. Os Estados Unidos expandiram o projeto MAVEN, treinando a IA para analisar dados, orientar decisões e fazer recomendações baseadas em seu aprendizado.
A influência da IA cresceu gradualmente, resultando em seu uso recente no Irã. A inteligência militar moderna provém de fontes cada vez mais diversas: drones, satélites e pessoas. Frequentemente, há padrões entre esses conjuntos de dados e cada um traz partes de um quebra-cabeça maior. No passado, cabia aos analistas humanos identificar essas peças e encaixá-las todas, uma a uma, para enxergar o quadro maior. Agora, a IA faz isso por eles, identificando um comboio inimigo seguindo em certa direção com imagens de satélite e detectando comunicações de rádio incomuns na área. Ela pode analisar dados geoespaciais e de terreno para prever o destino do comboio, combinando todas as informações. Isso ajudaria equipes terrestres a se prepararem para inimigos antes da chegada deles. Nesse ponto, a IA deixa de ser apenas apoio militar e se torna agente ativo na cadeia de ataque, tendo papel direto na escolha de alvos. E quando falamos sobre a cadeia de ataque, esse termo basicamente se refere às etapas que normalmente levam a um ataque contra o inimigo. Forças armadas ao redor do mundo usam vários modelos de cadeia de ataque, e um dos mais comuns é o modelo F2T2EA. Ele divide o processo em 6 etapas principais. Na primeira etapa é localizar. Tudo isso envolve localizar e identificar um alvo inimigo usando vigilância, reconhecimento e outras formas de inteligência. Em seguida vem fixar. O objetivo aqui é confirmar as coordenadas exatas do alvo, usando dados existentes ou coletando novas informações. A terceira etapa é rastrear. Isso envolve monitorar os movimentos e a atividade do alvo até que se possa tomar uma decisão sobre o próximo passo. Depois disso, vem a fase de seleção do alvo. Neste ponto, as forças militares decidem qual arma ou recurso será usado contra o alvo, muitas vezes avaliando seu valor e importância. A quinta fase é atacar. É quando a arma ou recurso escolhido é realmente utilizado contra o alvo. A última etapa, avaliar, analisa os efeitos do ataque e os resultados da operação. Toda a cadeia é uma teia complexa de processos que envolvem detecção, análise, identificação e tomada de decisão. Cada um desses processos exige informações precisas em tempo real. Durante décadas, cabia às pessoas avaliar essas informações, gerenciar esses processos e tomar essas decisões. Com iniciativas como o projeto Maven, a IA está aos poucos assumindo algumas dessas tarefas. Ela detecta objetos em imagens de satélite, analisa padrões em vídeos de vigilância e identifica anomalias em inteligência de sinais. A partir daí, ela pode sugerir próximos passos ou alvos para futuros ataques, como já ocorre no Irã. Mas antes de tudo, a ideia de usar IA como arma é assustadora. Então não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever antes que o algoritmo decida que você é o próximo. Relatos apontam que as Forças Armadas dos Estados Unidos usam sistemas de IA da Palantir para identificar possíveis alvos de ataques aéreos. Ao analisar grandes volumes de dados sigilosos de satélite e outras informações de vigilância, o projeto Maven prioriza alvos quase instantaneamente. Ele cria uma lista de locais onde as forças dos Estados Unidos podem lançar mísseis ou soltar bombas. O almirante Cooper explicou isso em sua declaração, confirmando que a IA ainda não está no comando das decisões, mas que está desempenhando um papel importante na análise de inteligência. Os humanos sempre decidirão no final, mas IA avançada pode transformar processos de horas ou dias em segundos. É fácil entender por que as Forças Armadas dos Estados Unidos e outras potências querem usar essa tecnologia. A análise de grandes volumes de dados pode aumentar muito a eficiência militar. Como vimos nos estágios iniciais da guerra com o Irã, nos primeiros 4 dias do conflito, o Pentágono afirmou que atingiu mais de 2.000 alvos em todo o território iraniano. Isso é inédito. O ritmo dos ataques direcionados está sendo impulsionado por sistemas de IA que obtêm insights muito mais rápido que pessoas ou softwares tradicionais. Como explica Jessica Dorsey, professora assistente de Direito Internacional na Universidade de Utrecht, a coalizão atingiu cerca de 2.000 alvos nos primeiros 6 meses da campanha contra o ISIS no Iraque e na Síria. Agora compare isso com relatos sobre esta campanha, onde o mesmo número de ataques pelos Estados Unidos ocorreu apenas nos primeiros 4 dias. Isso ilustra a escala e a velocidade dos ataques a alvos. Não seria realisticamente possível, sem a IA, identificar tantos alvos e realizar tantos ataques tão rapidamente. Em um cenário de guerra real, a velocidade é frequentemente essencial. Agir mais rápido que o inimigo permite que você fique um passo à frente. Você consegue antecipar e contra-atacar os movimentos deles antes que hajam. Muitos consideram esse o lado positivo de integrar a IA à cadeia de ataque.
Por isso, as autoridades dos Estados Unidos parecem tão entusiasmados com a tecnologia. O diretor da Agência Nacional de Inteligência Geoespacial, vice-almirante Frank Whitworth, afirmou: "Queremos usar isso para tudo, não só para selecionar alvos." O secretário de Guerra Pete Hegseth declarou em janeiro de 2026: "Seremos uma força de combate que prioriza a IA em todos os domínios." Ele prometeu liberar a experimentação e eliminar barreiras burocráticas nas Forças Armadas. Será que a análise e decisão ultra-rápidas da IA são só uma vantagem ou também um dos maiores riscos que o mundo militar viu nos últimos anos? Essas são as perguntas que céticos e críticos preocupados estão começando a fazer, e com razão. Além da cadeia de destruição, outro modelo famoso seguido por militares ao redor do mundo é o chamado ciclo OODA: observar, orientar, decidir e agir. Esses termos tratam do planejamento e execução de ataques ou grandes decisões militares, onde a velocidade também é importante. Forças que passam rapidamente pelo ciclo OODA ganham vantagem no campo de batalha ou surpreendem o inimigo. Dominar esse ciclo é dominar a guerra moderna. A IA comprime o ciclo e agiliza suas 4 fases. Os algoritmos observam e se orientam quase instantaneamente, processando informações e emitindo recomendações imediatas sobre como agir. É isso que os analistas querem dizer quando se referem à guerra na velocidade das máquinas, um modelo de operações militares do futuro próximo, em que os ciclos de decisão levam minutos ou até segundos. Um ponto em que ações são tomadas com mais rapidez e eficiência do que nunca. Mas quando a guerra se move tão rápido assim, como os humanos podem acompanhar? E, mais importante, como eles podem ter certeza de que estão tomando as decisões corretas? A IA, com toda a sua velocidade, eficiência e vantagens, ainda não é perfeita. Pode cometer erros. A tecnologia ainda é nova e precisa melhorar. Todos já vimos ferramentas de IA generativa e grandes modelos de linguagem errarem. Eles apresentam declarações falsas como fatos ou inventam informações erradas ao responder perguntas e comandos. Esses modelos são inteligentes, mas dependem dos dados, que podem ser falhos. Pode conter imprecisões, vieses e pontos cegos. Quando a IA se alimenta desses dados, ela pode herdar essas mesmas anomalias, mal-entendidos e erros. E é assim que, e por que, modelos e agentes de IA frequentemente parecem errar. Isso acontece porque os dados de treinamento dos quais eles aprenderam não lhes deram o quadro completo ou as informações mais precisas. Algoritmos de reconhecimento de imagem podem identificar objetos incorretamente em fotos. Sistemas de reconhecimento facial às vezes confundem uma pessoa com outra. É por isso que já houve problemas com carros autônomos, incluindo batidas e colisões. Apesar das diferenças, essas tecnologias e sistemas cometem erros pelo mesmo problema central. Mesmo ficando mais inteligente, a IA nunca entende o mundo como um ser humano. Ela não vê contexto, ela vê dados. Ela enxerga o mundo como uns e zeros e tenta encontrar padrões nos números. E isso é bom até certo ponto. Assim como dados podem falhar, padrões podem enganar. Talvez não seja tão relevante se uma IA generativa erra ou se um grande modelo de linguagem fornece uma informação um pouco incorreta. Mas quando se trata de aplicações militares, até mesmo o menor dos erros pode ser a diferença entre pessoas viverem ou morrerem. Imagine se um algoritmo de IA militar marcasse por engano alguns veículos civis como um comboio inimigo, ou se confundisse um prédio civil, como uma escola ou hospital, com um centro de comando militar. As pessoas também podem cometer esse tipo de erro. A história está cheia de lembranças dolorosas de forças militares confiando em informações falhas e tomando decisões erradas. Quando a guerra ocorre de forma mais lenta e convencional, há mais tempo para identificar e evitar esses erros com precisão. No passado, os comandantes passavam dias ou até semanas planejando operações. Eles conferiam seus dados várias vezes e confirmavam suas suspeitas antes de lançar ataques devastadores contra o inimigo. Se os militares modernos continuarem tão focados na guerra em ritmo de máquina, os comandantes perderão esse luxo. Eles receberão uma lista de alvos da IA e darão as ordens de ataque sem necessariamente ter tempo para verificar cada dado ou confirmar cada alvo da lista. Eles estarão mais preocupados em agir rapidamente e se manter à frente de seus oponentes, que também podem estar utilizando plataformas baseadas em IA para planejar seus próprios ataques. Mesmo que, como diz o almirante Cooper, a IA não esteja autorizada a lançar mísseis ou soltar bombas, é fácil ver como isso pode rapidamente virar um desastre. Talvez isso já tenha ocorrido.
Uma das histórias mais angustiantes do início da guerra no Irã foi o bombardeio de uma escola de meninas no sul do país. Pelo menos 170 pessoas tiveram suas mortes confirmadas, sendo grande parte das vítimas crianças. Embora detalhes completos não tenham sido divulgados, imagens sugerem que um míssil Tomahawk americano atingiu a escola. A evidência contradiz alegações de que o ataque pode ter sido realizado pelas forças de defesa de Israel ou por forças iranianas contra seu próprio povo. Essa notícia e relatos de uso de IA pelos Estados Unidos para selecionar alvos de ataques aéreos fizeram alguns levantarem uma questão preocupante. A mesma IA poderia ter confundido uma escola com uma base militar iraniana e causado a morte dessas crianças? Apesar de não haver confirmação, aumentam as evidências que sustentam essa teoria. Jornalistas investigativos revelaram que a escola já integrou uma base naval iraniana. A área ao redor ainda pode ser usada, em certa medida, pela Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, ou IRGC. A própria escola foi murada até 2016, com novas entradas adicionadas em algum momento entre o início e meados de 2016. Imagens do Google Earth de 2017 já mostram uma área de recreação ao ar livre. Em 2022, o complexo mudou novamente, com novos muros criando uma clínica médica adjacente. Talvez a IA dos Estados Unidos tenha usado dados desatualizados para considerar a escola um alvo legítimo ou interpretado mal o contexto e as mudanças estruturais ao longo dos anos. Mesmo que a escola pertencesse ou ainda faça parte de um complexo da Guarda Revolucionária no momento do ataque, isso não a torna um alvo militar válido. Grupos de direitos humanos exigem investigação de crime de guerra pelo ataque. Além disso, segundo algumas fontes, a escola é um dos milhares de prédios civis já danificados nos ataques. Alvos variaram de mercados de rua a locais esportivos, aumentando preocupações de que alguns possam ter sido identificados erroneamente por IA. O projeto Maven pode ter contribuído indiretamente para o alto número de mortes de civis na guerra, que já teria passado de 1.200 em 12 dias. De acordo com atuais e ex-oficiais de defesa, os alvos precisam ser verificados e aprovados por humanos antes que qualquer ataque possa acontecer, independentemente de ser a IA que está fazendo a seleção dos alvos. As Forças Armadas dos Estados Unidos seguem um processo de longa data, em várias etapas, com assessores jurídicos analisando cada alvo e decidindo aprovar ou negar o ataque. Não está claro quem autorizou o ataque à escola ou quando isso foi aprovado. A escola pode ter sido incluída numa lista de alvos anos atrás e aprovada antes da operação Epic Fury começar. Assim, pode ser que Maven não tenha tido envolvimento na escolha da escola. O que sabemos, no entanto, é que a ideia de confiar em IA, com todas as suas falhas e imperfeições, para gerar uma lista de alvos e orientar decisões militares importantes é uma jogada incrivelmente arriscada, que pode sair pela culatra de várias maneiras. O tenente-general aposentado da Força Aérea, Jack Shanahan, confirma que liderou os primeiros esforços do Pentágono para integrar IA ao combate com o projeto Maven em 2017, mas ele sempre teve preocupações sobre como a tecnologia poderia ser mal utilizada. Ele afirmou ao Washington Post: "À medida que o ritmo da guerra aumenta e cresce a pressão para encontrar mais alvos, é preciso haver mecanismos de controle. Assim, é possível identificar erros que causem vítimas civis e danos colaterais." Sobre o bombardeio da escola, Shanahan foi categórico em sua avaliação. É trágico que isso tenha ocorrido e não deve se repetir. Quem acredita que a IA resolverá facilmente a névoa e a fricção da guerra está enganando você. A IA está cada vez mais presente em diversos aspectos da vida moderna, como medicina, educação, finanças e entretenimento. Ela pode trazer muitos benefícios e novos desafios para a humanidade. Mas a guerra é o campo em que a aplicação da IA tende a ser a mais profunda e a mais preocupante. A confirmação dos Estados Unidos de que a IA é usada em operações militares ativas representa um grande marco para os militares e para a humanidade. Algoritmos influenciam decisões de combate, com agentes de IA se tornando participantes ativos em decisões de vida ou morte. Por enquanto, o controle deles ainda está limitado até certo ponto, mas uma vez que a guerra realmente acelere para a velocidade das máquinas, o envolvimento e a influência da IA inevitavelmente vão aumentar. Quando a IA decidir na velocidade das máquinas, as consequências podem ser assustadoras e não se limitarão ao campo de batalha. Não haverá volta. Na verdade, a IA já mostrou que pode tomar medidas extremas para se proteger. Confira este próximo vídeo. A IA acabou de tentar assassinar um humano para evitar ser desligada. Veja até onde ela poderia chegar. Ou clique neste vídeo aqui.